Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O tema de hoje será Todos no Mundo Fora do Natural. Bira. Um salve aí para você que está em casa, para você que está no trabalho, para você que está aí ajudando a edificar esta nova fase da natureza, a fase racional do terceiro milênio. Muito obrigado aí pela sua colaboração e também pela sua participação e pela sua audiência. Todos no mundo fora do natural. É o nome de uma lição muito bonita que já está no primeiro volume da obra básica Universo em Desencanto. Existe um modismo, hoje em dia, né? Já que existe modismo, a gente fala muito em natural. Claro que natural é tudo de bom. A palavra natural, ela tem uma conotação, tem vários significados, no meu ponto de vista, muito positivo. Só que, na minha opinião pessoal, essa palavra não está sendo muito bem usada, não muito bem direcionada para a realidade. E a cultura racional fala do desencanto. Então, vamos ver rapidamente o que a cultura racional fala sobre isso, mas antes uma breve, rápida contextualização. Diz o racional superior. Natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Vou repetir. Literalmente, palavras do racional superior, que é autor do livro Universo em Desencanto. Natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. Baseado nisso, então, eu pergunto, uma pergunta. O que é que pode ser sem prejuízo de ninguém? Podemos dar muitas respostas, objetivas e subjetivas, mas se refletirmos bem, só tem uma coisa que verdadeiramente pode ser sem prejuízo de ninguém. Sim, viver eternamente, não se transformar, ou seja, ficar ou estar no seu ou no nosso verdadeiro estado natural. Tudo mais aqui nesta vida material é transitório, passageiro, é uma vida de transformações e onde existe transformação, existe sofrimento. A vida do elétrico e magnético. Aprendemos como natural que é tudo aquilo que vem da natureza. Sim, claro, está correto. Só que é uma natureza transitória, não é a verdadeira natureza do ser humano. E se não é a nossa verdadeira natureza, não é o verdadeiro natural. E qual é então o verdadeiro natural? Estamos aqui mostrando, divulgando, dizendo em diversos assuntos, em diversos temas, de várias maneiras. Todo leitor, estudante da cultura racional, diz: o mundo racional, o universo em desencanto, relata com provas e infinidade de comprovações que não somos seres pertencentes deste mundo elétrico e magnético. Somos habitantes do mundo racional, mundo que deu consequência a este em que vivemos. E por termos entrado em uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso, aconteceu toda essa infinidade de processos, de transformação e de transformações até os dias atuais. Ou seja, fomos, nós seres humanos, os causadores do sofrimento. A cultura racional tem um lindo e minucioso histórico de todas as transformações que passamos até os dias atuais e das transformações futuras que a humanidade vai passar até chegar ao retorno ao nosso verdadeiro estado natural. Então, vamos a uma pincelada com as palavras do racional superior, repetindo, que é o autor dos livros Universo em Desencanto, um habitante do mundo racional, que diz: todos no mundo fora do natural. Diz ele: tudo isso é condenado pelo astral superior. Como condenados são todos aqueles que adotam o mal como persistência. Quando se fala nas coisas naturais, vocês as consideram como um grande erro, ao mesmo tempo que, sendo os errados, dizem estar certos. Com a natureza ninguém pode. O natural vence sempre, porque o natural vive com a natureza e não existe nada mais poderoso do que ela.
protestam as coisas naturais, e quem assim procede, protesta a sua própria felicidade. Quem assim procede é mais do que condenado por si mesmo. E assim, vivem os infantes numa avalanche de erros, sofrendo as consequências dessas órbitas e flâmulas, por pensarem e dizerem que quem está certo está errado, e quem está errado está certo. Quem se baseia pelas coisas naturais da natureza dizem que está errado, e quem está fora dela é que está certo. Quem se baseia nessa civilização, nessa educação, nesse meio, onde tudo é aparência e nada mais, só pode estar errado. Por isso sofre as consequências, para muitas vezes dizerem: nós somos conduzidos por Satanás, senão não sofreríamos tanto. Isso é um comentário de alguns. Ainda mais diz o infante: eu não creio que haja um Salvador, porque quanto mais imploro a ele, mais sofro. Se a pureza estivesse nessa vossa educação, não sofreriam os povos como sofrem. Às vezes, o desespero é tão grande que pedem a morte. Portanto, sigam pelo que eu vos digo, ou seja, pelo que o autor dos livros Universo em Desencanto diz, o racional superior. Pelas ordens naturais em primeiro lugar, e o que é do vosso natural em último lugar. Tudo que é natural só faz bem e não faz mal. O vosso natural é mau, e por isso vivem sofrendo. E o astral superior não atende a quem não sabe o que diz, a quem não sabe o que quer, por não conhecer o verdadeiro natural. O racional superior e todos do astral só atendem pelos modos e métodos naturais. Por isso, vigiem as vossas ideias e vejam como errôneas todas elas são. Pensa que o astral admite todas essas contradições. Quem admite o mal como elemento de prestígio, como vocês admitem, o que é natural está com o povo do astral, e o que não é natural, o povo do astral não aceita. O direito está na base natural das coisas. Fora do natural, tudo é errado, e dentro do natural, tudo é direito. Mas a confusão, por ser reinante, é que os povos adotam esses preconceitos como elemento de prestígio, e assim vivem a duvidar daquilo do que não tem dúvidas a fazer. O natural não tem dúvidas a fazer, porque é o verdadeiro. O natural que adotam como verdadeiro é que tem dúvidas a fazer. Por conseguinte, o nosso redígio não tem desses pseudos, não tem desses crimes, porque o que tem é de natural, e o natural tem tudo em forma, tudo de bom para melhor, e o que parece natural e não é, tudo de mal para pior. Razão porque todos sofrem. Sofre o rico, sofre o pobre, sofre o grande e sofre o pequeno. As coisas naturais são as adotadas por aqueles que não desejam ao próximo aquilo que não querem para si. O natural é tudo aquilo que pode ser sem prejuízo de ninguém. É tudo aquilo que está superior a todos, por a natureza ser superior a tudo. E sendo a natureza superior a tudo e a todos, o dever de todos é obedecer e guiarem-se pelas regras naturais do bem fazer para bem receber, plantando assim para si mesmo. E agora eu vou ler aqui alguns trechos que eu separei das obras-primas de Francisco de Assis. A linguagem é bem antiga, é uma linguagem um pouco espiritual, mas dá para entender bem. Não existe aqui nenhum erro aqui do português atual. Algumas palavras podem parecer aqui, porque foi um português antigo, mas eu vou procurar aqui sintetizar dentro da nossa atualidade, mas vai ser literalmente, tá? Só para ver algumas partes que o autor, já naquela época, em 1935, nas primeiras obras da cultura racional, já falava do natural e do verdadeiro natural. Então vamos lá. Os diagnósticos são todos muito bem tirados, mas ficam sempre com falhas e refalhas, porque desconhecem o natural. O natural é o verdadeiro, e o sobrenatural é como vós vedes. Assim erguem os órgãos vitais com esse sugestivo apreendimento, que uns tantos lastros estão mais ou menos certos, e no lastro verdadeiro estão todos incertos. Então, filhos e irmãos,
fulgurai com os outros manejos, com outras fórmulas. O racional é puro e limpo, filhos e irmãos, não tem nenhum diferente, de espécie alguma. O racional não precisa de nada, de coisa alguma, e o irracional precisa de tudo, como vós mesmos e demais, que vós fazeis uma pequena diferença diminuta para com eles. Com este escombro formal se acham todos irracionais. Se assim não fosse, era verídico dentre vós mesmos que eram verdadeiros racionais, por procederem com a legenda luz, que ergue sobre todos de um por todos, de forma que deformaram-se todos, e estudando para colher o fruto precioso do esclarecimento, da formação de Deus, chegando a um ponto que não podem mais, por estarem perto da partida, porque não chegaram no lugar. E assim são as ordens naturais das coisas. Então, filhos e irmãos, o artificial é o pedestal de todas as misérias, de todo o irracional. O irracional não faz artes para produzir mal. O racional está em contato com tudo que é natural, não transgride o seu leme, impera sempre com o leme da justa força e razão, o saber de todos, porque assim são. Então, filhos e irmãos, todo esse escombro formado de entre vós, tudo isto é artificial. Como vós vedes, não é natural. Todo natural é perfeito, puro e limpo, sem defeitos. O artificial vos provém todos os quilates de destruição. E o livro é o Universo em Desencanto, para você conhecer, se conhecer e conhecer o verdadeiro natural. Muito obrigado. Pira, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, quem está dentro do seu natural, né, vivendo com o seu conhecimento de cultura racional, né, vendo a sua origem, encara as coisas como de direito são, será sempre contemplado e estará sempre por cima do sofrimento. O sofrimento acaba, não é isso? Sim, se colocar em prática, né? Não pode, a gente não pode ficar só na teoria. Sim. Colocando em prática, sim. Se estiver dentro do seu conhecimento racional. Recebe a proteção do astral. E claro que as coisas são muito minimizadas e até debeladas para atingir o verdadeiro natural, que é o mundo racional. Carlos? É verdade. Todos no mundo fora do natural. Essa lição do primeiro volume é fora de série, né, Bino? Eu li e reli o primeiro volume muitas vezes antes de desempacar, né? Acostumado com os livros de faculdade, ele dizia que basta conhecer para alcançar a imunização. Eu queria ficar imunizado, mas o que eu consegui foi só decorar, né? Mas a ligação é diferente. Não precisa decorar, precisa só sentir e se ligar à energia. Mas sempre muito ligado à natureza, eu queria saber o que era a natureza, o que era o natural, e o racional vai logo frontal, né? Todos estão fora do natural. E nós estamos fora do natural porque nós estamos vivendo num segundo mundo. Nosso natural é no primeiro mundo, puros, limpos e perfeitos. Nós estamos num mundo improvisado, um mundo artificial e sem a orientação racional para poder viver em equilíbrio aqui e se ligar e saber que essa é a última vida e vai voltar para a eternidade em vida. Fora do natural, sem mapa, sem planta do mundo e sem bússola pessoal para saber qual a orientação, qual é o norte real, né? A direção do mundo racional para a gente poder progredir, né? Sem ligação cósmica, tudo isso é sinônimo de fora do natural. Está em curto-circuito com a energia elétrica e magnética ligada à nossa áurea. Então nós estamos na categoria de bicho racional, igual aos irracionais, como foi falado bastante no Obras Primas. Aquela linguagem místico-religiosa, mas ali está a quintessência da cultura racional, fortíssimo. Então, para nós seres humanos, no natural de racional de um ser humano, ele tem que ser pelo menos mediador consciente. Isso o racional diz que quem está estudando a cultura racional sabe
de onde nós viemos, qual é o mundo de origem, se esforçando para se ligar à energia racional, é mediador consciente. Mas na fase do alfabeto astrológico, também uma revelação inédita do racional superior, desde o primeiro volume, ele fala que a classe era de mediador racional. Quando a gente evoluir mais, a gente vai chegar nessa classe como aparelho racional. Na linguagem anterior, que é uma ponte de linguagem, ele diz que o aparelho é perfeito médium do astral superior. E então é a questão da ligação com a energia mediadora racional pelo preparo, pela ligação com a energia racional. No Obras Primas ele fala que muitos anos de serviço contático, né, e colaboração com a fase racional, a gente vai alcançar esse grau de ligação. E aí estamos no nosso natural, embora materializados, mas com uma orientação para ter um equilíbrio perfeito enquanto a gente durar aqui na vida da matéria. O Racional Superior, nessa lição do primeiro volume, faz uma crítica à educação, porque a gente vai passando o conceito que é de egossintonia, né? A gente vai reforçando o ego para a pessoa viver como um animal racional. E a pessoa vive sem se conhecer. Tem uma segurança por uma família nuclear e tudo mais, uma profissão, mas sem se conhecer. Todo mundo sem se conhecer. É um paradoxo, uma contradição berrante. E, finalmente, ele fala que completo, né? Falei perfeito médium do astral superior. Desde o primeiro volume ele fala todos são espíritas, todos vivem de experiência. E as experiências nem têm certeza quando dá certo, né? E médium por todos estarem na metade do saber. No amarelo, no terceiro amarelo, ele fala que não estão completos, e sim incompletos. Completos quando chegar na porta racional e tendo o desenvolvimento de ligação com a energia racional, vai estar completo, vai ter essa ligação. E no primeiro volume, na lição do dever de fazer propaganda, que é uma lição que tem nos 21 volumes da obra, né? O aparelho racional está ligado às linhas gerais da natureza e saindo tudo a contento, como um rádio que se vê e transmite de um lugar que não se vê. Então a pessoa passa a ter essa ligação para si, para o seu equilíbrio, e sendo um porta-voz para ajudar o equilíbrio de todos os irmãos de toda a humanidade. Todos no mundo, dentro do natural, na fase racional plena. Cultura racional, universo em desencanto. Palavras do racional. O que é natural é bom, é belo, é poderoso, porque vibra com a própria natureza, e todos dependem dela. Não há o que possa mais do que ela. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal. Salve!